Vou te dar algo para refletir. Olhe ao redor da sala em que você está. O que você está vendo não é matéria. Você não pode realmente ver a matéria. O que você está vendo é a luz refletindo naquela matéria que entra em seus olhos, que seu cérebro então interpreta como matéria, como objetos. Então você não está vendo os objetos em si, mas a luz refletindo neles. Quase todas as informações que você tem sobre a sua sala são transportadas por pequenos objetos quânticos que compõem essa luz, chamados de fótons. E essas informações, como você pode imaginar, estão viajando na velocidade da luz. Se a luz não existisse, então não seria capaz de coletar nenhuma informação visual sobre o universo. O universo inteiro seria completamente escuro para você. Mas seria muito pior do que isso, porque você também não existiria sem luz. Na verdade, nenhuma vida como conhecemos existiria. A luz desempenha um papel crucial na existência do universo. Vamos dar uma olhada mais de perto no que isso significa. Qual é o propósito da luz? Como ela funciona? E por que ela existe? Houve uma controvérsia sobre se a verdadeira natureza da luz eram partículas ou ondas. No século XVII, muitos cientistas, como o astrônomo holandês Christian Huygens, pensavam que a luz era uma onda vibrando em algum tipo de éter. O éter era presumido existir porque todas as ondas precisavam de algum tipo de meio para se propagar. Mas, ao mesmo tempo, outros cientistas, principalmente Isaac Newton, acreditavam que a luz era composta por um fluxo de corpúsculos, que são pequenas partículas que viajam em uma velocidade finita. Por volta de 100 anos depois, em 1801, o experimento de dupla fenda de Thomas Young parecia mostrar que a luz deveria ser uma onda porque, quando um feixe de luz era dividido por uma dupla fenda, os feixes sobrepostos de luz criavam um padrão de interferência. Esse fenômeno só poderia ser explicado se a luz fosse uma onda. No entanto, cerca de 100 anos depois do experimento de Young e 200 anos após a teoria corpuscular de Newton, ninguém menos que Albert Einstein mostrou que, comportamento de onda ou não, a luz deve vir em pacotes discretos de energia, que hoje chamamos de fótons, porque essa é a única maneira de explicar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico ocorre quando elétrons são ejetados da superfície de um metal, quando uma certa frequência de luz é incidida sobre ele. Se o elétron é ejetado ou não, não é afetado pela intensidade da luz, apenas pela sua frequência. Se a luz fosse uma onda clássica, a energia da luz dependeria de sua intensidade, não da sua frequência. O que Einstein mostrou é que a energia da luz vem em quantidades discretas definidas pela equação de Planck. Energia igual a constante de Planck multiplicada por sua frequência. Em outras palavras, a luz consiste em fótons, sendo que a energia de cada um é determinada por sua frequência. Assim, a luz tem características de ondas e partículas. Hoje, chamamos esse fenômeno de dualidade onda-partícula. É um tipo de objeto quântico, e se comportar como todos os objetos quânticos, obedece à equação de Schrödinger, que tem algo chamado de função de onda. Essa função não mostra objetos quânticos como ondas no sentido tradicional de ondas, mas que seus estados quânticos, como posição, momento, spin, etc., estão em fluxo, semelhante à maneira como a amplitude de uma onda clássica está em fluxo. Assim, se algo, um objeto quântico como um fóton, é uma onda de probabilidade, existe a probabilidade de encontrá-lo em qualquer localização específica quando medimos. Mas cerca de 50 anos antes desses desenvolvimentos da mecânica quântica, por volta de 1865, James Clerk Maxwell criou suas leis do eletromagnetismo, que revelaram que a luz era uma onda eletromagnética, e que sua velocidade poderia ser determinada precisamente por duas constantes que fazem parte da teoria eletromagnética: a constante dielétrica e magnética, que agora são conhecidas como a permitividade e permeabilidade do espaço livre. Essa realização de que a velocidade da luz é determinada pela propriedade inata do espaço vazio levou Albert Einstein a hipotetizar que a velocidade da luz no espaço é a mesma para cada referencial inicial. E esta é a postulação essencial que levou à teoria da relatividade. Assim, a luz e a descoberta de suas propriedades desempenharam um papel importante no desenvolvimento tanto da mecânica quântica quanto da relatividade, que juntas são a melhor compreensão que temos hoje de como o universo funciona. Mas ainda não terminamos, porque a luz é ainda mais profunda no papel que desempenha em nosso universo. É uma forma essencial que o universo usa para transferir energia de uma coisa para outra. Vou te dar um exemplo prático disso. Vamos pegar o Sol. Como ele brilha? De onde vem a luz?
No núcleo do Sol, 4 átomos de hidrogênio se combinam para formar um núcleo de hélio através de um processo chamado fusão nuclear. Esse processo libera muita energia porque o único núcleo de hélio é mais estável e está em um estado de energia mais baixo do que os 4 núcleos de hidrogênio usados para criá-lo. Grande parte dessa energia liberada está na forma de raios gama, que são fótons de frequência muito alta ou energia muito alta. No entanto, esses raios gama nunca chegam até nós, porque sua energia é absorvida no plasma denso do Sol. Embora esses fótons estejam viajando na velocidade da luz, ainda levam milhares de anos para chegar na superfície do Sol, devido aos movimentos aleatórios que experimentam dentro do núcleo do Sol, de modo que quando chegam à superfície, suas energias estão na faixa da luz visível. Então, isso descreve a origem da luz do Sol. Mas e quanto às fontes artificiais de luz que criamos na Terra, como uma luz de rua, ou lâmpadas que você acende em sua casa à noite, ou o próprio fogo? Como os fótons são produzidos nesses processos? Quase toda a luz criada na Terra é o resultado de elétrons colapsando para órbitas mais baixas em um átomo, depois de terem sido excitados por alguma fonte de energia para um estado de energia mais alto. No átomo, os elétrons estão em órbitas discretas, específicas, que podem ser calculadas aproximadamente com a ajuda da equação de Schrödinger. Esses elétrons podem ser excitados para uma órbita mais alta quando absorvem energia, muitas vezes excitados por um fóton. Agora você tem um átomo com um ou mais elétrons em algum estado excitado, portanto, em um estado de energia mais alto do que o estado de energia mais baixo em que poderia estar. Mas como todos os sistemas na natureza preferem estar em seu estado mais baixo, esse elétron excitado eventualmente voltará para uma órbita mais baixa, e é nesse processo a energia em excesso é liberada na forma de um fóton. Quase toda a luz artificial na Terra é produzida pelo processo de elétrons caindo para um estado de energia mais baixo. A importância da luz não é apenas evidente no que podemos ver, mas também no que podemos sentir. O que eu quero dizer com isso? A teoria da eletrodinâmica quântica, desenvolvida nos anos de 1940 por Richard Feynman e outros, revelou que a força eletromagnética é mediada por fótons. Em outras palavras, quando cargas semelhantes se repelem, como em ímãs ou dois elétrons, as partículas que carregam essa força são formas virtuais de fótons. O mesmo é verdade para a força atrativa, como a que existe entre prótons e elétrons, ou entre dois polos opostos de ímãs. Por enquanto, deixe-me apenas dizer que um número significativo de forças que você sente não seria possível sem fótons. Então, por exemplo, o atrito entre seus sapatos e o chão que permite que você ande, ou o atrito entre os pneus do seu carro e a estrada, é fundamentalmente um produto do eletromagnetismo. Isso ocorre porque o atrito é causado pela interação eletromagnética entre os átomos das suas superfícies em contato. Sem luz, você também não sentiria nada, porque o toque é um resultado das interações eletromagnéticas entre a sua pele e a superfície que você está tocando. E já que os átomos em seu corpo são mantidos juntos devido às interações eletromagnéticas entre o núcleo carregado positivamente e os elétrons carregados negativamente que os orbitam, os átomos não existiriam sem luz também. Em outras palavras, sem luz não haveria átomos, carros, casas, nem você e nem eu, e nem mesmo o universo como conhecemos. Assim, não só você não veria ou sentiria nada, mas também não existiria sem luz, então você não se importaria com o fato de que ondas sonoras ainda podem existir, porque você não estaria lá para ouvi-las. Perder a luz seria uma catástrofe, pelo menos para a humanidade. O universo ainda poderia existir se jogássemos a força eletromagnética pela janela, mas não se pareceria com o universo que conhecemos. Ainda teríamos a gravidade, a força forte e a força fraca, então ainda poderíamos formar núcleos e ter certos decaimentos nucleares. Núcleos muito grandes provavelmente poderiam se formar em tal universo, já que não haveria repulsão eletrostática entre prótons, o que impede que núcleos muito grandes se formem. A vida como a conhecemos não existiria sem luz, mas alguma outra forma de vida poderia existir? Esse é um tema para um próximo vídeo. E aí, você sabia que a luz era produzida assim? Se você está visitando o canal pela primeira vez, não perca a chance de se inscrever agora mesmo. Com isso, você sempre ficará por dentro dos nossos novos conteúdos toda semana e ainda apoiará diretamente o canal. O melhor de tudo é que a sua inscrição não custa nada, é totalmente gratuito. E para os nossos fiéis inscritos, não se esqueçam de deixar aquele like e deixar um comentário contando se já sabiam como a luz era criada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.